Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 627 do projeto Bíblia para Iniciantes. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo que eu mandei aqui na lista de transmissão. Caso você não esteja na minha lista de transmissão aqui, você pode me mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, tá bom? 6199215964 e eu te incluo na lista de transmissão, que eu envio não só os áudios do projeto Bíblia para Iniciantes, mas outras coisas interessantes que eu sinto de Deus de compartilhar. E eu sempre compartilho os vídeos do projeto Bible Project, que é um projeto que ele tem a missão, o propósito dele é explicar de forma bem detalhada, bem mastigada, todos os livros da Bíblia e também vários temas importantes. E aí eles fazem vídeos assim maravilhosos, muito explicativos. E eu encaminhei aí na lista de transmissão o vídeo desse canal do YouTube, do Projeto Bible Project, que já tem em português também, falando sobre o livro Filemon, o livro da Bíblia Filemon, que é uma carta que Paulo escreve a Filemon. Hoje nós vamos ficar apenas com os 7 primeiros versículos, apenas uma pequena introdução aí desta carta, que tem um capítulo só, tá? São apenas, vamos ver aqui, 25 versículos. Só que, gente, não se enganem com o tamanho desta carta, porque ela é muito, muito poderosa. Ela fala da cruz, ela fala da reconciliação, ela traz a mensagem de Jesus de uma forma muito clara e prática aqui. Então, vamos receber essa mensagem através dessa carta que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever para Filemon e entender um pouquinho aqui da profundidade da mensagem contida aqui nessas palavras, amém? Então, aqui no comecinho, a introdução, no versículo 1, Paulo diz o seguinte: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, ou seja, ele estava numa prisão, junto com o irmão Timóteo. Interessante que Timóteo, Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo e aqui Timóteo está com ele. Não sabemos se é uma prisão domiciliar ou não, tá? Mas Timóteo estava ali com ele. Não sabemos se Timóteo estava preso ou se estava ali visitando Paulo, que lembra na segunda carta de Timóteo, para Timóteo, Paulo fala, venha me visitar, traga o casaco, traga aquele livro de couro, que está ali e tal. Então ele dá alguns direcionamentos para que Timóteo vá visitá-lo. Então talvez seja essa situação aqui onde Timóteo está visitando Paulo e os dois estão ali juntos escrevendo essa carta. Tá? Uma carta, como eu já falei, direcionada a Filemon. Ele escreve aqui, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Ou seja, Filemon era considerado amigo, amigo de Timóteo e de Paulo, e também companheiro de trabalho. Que trabalho é esse? O trabalho das missões, o trabalho de evangelístico, o trabalho de semear a palavra, como Jesus falou lá em Mateus 10, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Esse trabalho é o trabalho da seara, o trabalho de semear a palavra e a mensagem de Jesus. Então, companheiro de trabalho e a igreja que se reúne na sua casa. Então, essa carta é direcionada a Filemon e também a todos da igreja que se reúne na casa de Filemon. A igreja é o quê? O que Paulo está falando? Das pessoas. Sempre quando na Bíblia a gente escuta a palavra igreja, nós estamos nos referindo a pessoas. A Bíblia se refere a pessoas. Então, as pessoas que são o corpo de Cristo, que é a igreja, que se reúne na sua casa. Então, provavelmente aqui a gente entende que Filemon ele tinha uma condição
boa financeira, ele provavelmente tinha uma casa um pouco maior para reunir mais pessoas nessa casa. E ele continua aqui: esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo. Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, ela é endereçada a três destinatários: Filemon, a igreja toda que se reunia na casa dele, e também a essas duas pessoas. Então, vamos dizer, 4 de destinatários: Áfia e também a Arquipo. Não sabemos quem é Áfia, é uma irmã na fé, então provavelmente também companheira aí no trabalho de levar as boas novas. E Arquipo, ele é mencionado lá no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Então Arquipo era uma pessoa que ficava ali em Colossos, e provavelmente o próprio Filemon também. Muitos estudos dizem que ele era dessa cidade de Colossos. Versículo 3. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Aqui sempre uma forma, uma saudação que é muito usada por Paulo, sempre falando da graça e da paz, sempre falando no Pai e em Jesus, no Filho também. Tá? Sempre é uma forma que o próprio Paulo utiliza aí para saudar. E aí ele vem aqui no versículo 4 falando assim: meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Olha que legal, né? Sempre que Paulo orava, ele lembrava de Filemon. Olha que princípio tão poderoso. Primeiro, o princípio da oração. A gente entende aqui que Paulo era um homem de oração. E sempre que ele orava, ele lembrava de Filemon. Ou seja, um outro princípio. Um princípio de nós intercedermos, um princípio da intercessão. Que nós possamos trazer isso para as nossas vidas também. Sempre que formos orar, e que possamos fazer isso constantemente, como diz lá, o próprio Paulo fala, na primeira carta a Tessalonicenses, ele fala: orai sem cessar. Então devemos estar em oração constantemente. E sempre que nós orarmos, que nós possamos interceder pelas pessoas que são parte dessa igreja, que são nossos irmãos, companheiros de luta, e a luta não é contra a carne, e nem sangue, é contra principados e potestades. Então, a oração é uma arma espiritual, a intercessão faz parte também desse princípio poderoso, e Paulo usa isso muito. Ora por ele, lembra de Filemon nas orações. E ele continua aqui. Ele falou, porque eu tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo e da fé que você tem no Senhor Jesus. Então, o amor pelas pessoas de Deus e a fé que Filemon tem em Jesus é algo que alegrava o coração de Paulo. Eram notícias que Paulo recebia, através dos seus mensageiros, através da rede de pessoas que ele tinha na igreja, e das missões que ele fez, de companheiros que o acompanharam, que o ajudaram. Ele não poderia ter feito tudo sozinho, lógico. E ele recebia essas notícias e ele se alegrava com as notícias sobre Filemon. Poxa, caramba, Filemon, ele tem um amor poderoso pelas pessoas, pelo povo de Deus, pela família de Deus, e ele tem uma fé fortíssima no Senhor Jesus Cristo. Isso nos alegra, nos fortalece, assim como a Paulo aqui também. E versículo 6 ele fala: eu peço a Deus, olha só, mais um princípio aqui da intercessão. Nas orações ele pede a Deus que a fé que une você a nós, uma fé que nos une, olha que interessante, a fé que une, a fé que nos traz uma unidade, que nos traz uma força, faça com que compreendamos, tanto Filemon, quanto Paulo, quanto Timóteo, quanto todos eles, compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Olha que coisa profunda, Profunda, Compreendamos mais profundamente. Quando Deus une pessoas,
num propósito de igreja, né? E a igreja é o corpo de Cristo, é um mistério que muitas vezes a gente não entende. Cara, poxa, é muito louco, né? Como Deus nos uniu, e essa unidade que nos traz, essa fé que nos traz a unidade, essa unidade que nos traz uma força, que nós parece que a gente consegue tudo nisso, por mais que as circunstâncias possam mostrar ao contrário para o mundo, ou para as pessoas, ou para nós mesmos. Nós temos uma fé, e isso ali é um mistério. Então ele pede a Deus que ele nos revele, para que essa fé nos faça com que nós compreendamos, como que nós tenhamos a revelação do porquê, de quantas bênçãos, né, em relação ao que temos recebido na nossa vida, aqui, na vida, por estarmos unidos com Cristo. Deus faz conexões que muitas vezes a gente não entende, mas como assim? Por que Deus está conectando Paulo a Filemon, a Timóteo, a Áfia, a Arquipo, a Onésimos e etc. E tem um mistério muito grande. Eu vou falar de Onésimo já, que é parte fundamental dessa carta aqui. Mas não hoje. Hoje vamos ficar só com essa introdução aqui. E aí, fechando a introdução, no versículo 7, ele diz assim, Paulo: meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Olha que forte isso, gente. A fé de Filemon em Cristo, o amor de Filemon por todo o povo. Olha o que isso tem feito com Paulo. Olha Paulo, o grande profeta, apóstolo Paulo, né? Que na verdade Paulo significa pequeno, né? Mas lógico que a gente sabe que a função, a missão de Paulo foi grandiosa. Mas, assim como João Batista, o nome Paulo, né, João Batista fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça, né? Eu diminua para que ele cresça. Então, Paulo, quando ele se transformou de Saulo, né, mudou o nome de Saulo para Paulo, que significa pequeno, para que ele seja pequeno, mas para que Jesus cresça na vida de Paulo, né, que era Saulo, mudou para Paulo. Então, esse grande Paulo, né, que é pequeno, mas grande em Deus, ele fala que o amor de Filemon, a fé de Filemon, tem dado o quê? Duas coisas que são muito importantes para quem está na frente, para quem está no trabalho, para quem está na seara, que é o quê? Alegria e coragem. Tem me dado grande alegria e coragem. Gente, a alegria é uma marca de quem tem Deus. A vida com Deus não tem que ser uma vida de murmuração, uma vida de tristeza, uma vida de, de reclamações. Não. Por mais que Paulo estava ali na prisão com Silas, ele estava louvando, ele estava... a alegria do Senhor, ela independe das circunstâncias. Entende? É lógico que vai haver momentos de luto, sim, onde nós podemos ter uma reflexão, onde nós podemos ter, né, vamos dizer assim, uma ausência da alegria temporariamente, né, entre aspas, porque na verdade ela continua ali dentro de nós inexplicavelmente. Eu falo como testemunho, no dia que meu pai faleceu, e eu tinha loucura, assim, como que se meu pai faleceu, vou morrer junto. Eu tinha esse pensamento, né, eu não sei o que eu vou fazer. E no dia seguinte do enterro do meu pai foi enterrado no sábado, no domingo, eu estava numa alegria tão grande, louvando a Deus na igreja, e assim, por mais que eu estivesse em luto, eu estava com uma alegria e uma paz que excedia todo o entendimento. E a minha alegria era falar: Deus, obrigado pelo Pai maravilhoso que o Senhor me deu durante tanto tempo, obrigado por tudo. Então, o foco do cristão está sempre nas coisas boas de Deus. Né? Então, e isso, né, esse testemunho de Filemon, a forma de Filemon agir,
dava grande alegria a Paulo e também muita coragem. Que nós possamos nos contagiar com essa alegria como igreja, né? Que eu falando aqui, você possa estar recebendo aí uma palavra que te gere alegria, que te gere coragem, porque as circunstâncias do mundo, muitas vezes, elas não vão mudar, e às vezes até vão piorar. Isso é que é mais louco, né? No mundo tereis aflições, Jesus falou. E quando a gente aceita Jesus, aceita essa missão, a perseguição vai vir até mais serena. Coisas até podem externamente se tornar até bem mais desafiadoras, né? Mas a alegria e a coragem, elas são dois fatores importantíssimos para a nossa caminhada com Deus. Amém? E Paulo está falando assim, meu irmão Filemão, meu amigo Filemão, obrigado porque você tem me ajudado nisso. E que nós possamos, assim como está lá em Gálatas 6:2, né, ajudarmos uns aos outros, suportarmos, carregarmos as cargas uns dos outros, motivarmos, alegrarmos uns aos outros. Amém? Olha que lindo. E aí depois, no próximo áudio, eu vou entrar aqui no objetivo principal dessa carta, que é a partir do versículo 8. Amém? Então ficamos hoje por aqui nessa pequena introdução, tá? Dessa carta fantástica, e vamos continuar. Não perca o próximo, hein? Tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor usar o seu filho, o seu servo Paulo, para uma carta e para nos trazer palavras tão profundas, simples, porém tão profundas, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. O princípio aqui poderoso da reconciliação, Pai. Que ele venha sobre as nossas vidas, assim como o Senhor Jesus veio para trazer reconciliação e salvação para nós. Que nós possamos também ser agentes de reconciliação. Nós te aceitamos, Pai, te aceitamos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas mais uma vez, e declaramos que as nossas vidas estão em tuas mãos, para que o Senhor faça aquilo que te agrada, com alegria e com coragem, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje e até o próximo dia. Não percam, hein? Essa carta é poderosa. Um beijo no coração, fica com Deus.